Olá, meu nome é Marcelo Freitas e este é mais um vídeo de uma série de vídeos em que nós defendemos a preservação do texto do Novo Testamento usando a linha de transmissão da família 35. Neste vídeo, nós vamos esclarecer um princípio utilizado pelos críticos ou ecléticos em que eles afirmam que os manuscritos devem ser pesados, não contados. Já de início, nós precisamos fazer uma distinção. Se falarmos sobre quem é o melhor presidente, ou quem é o jogador de futebol mais importante, ou o cachorro com o melhor pedigree, haverá muitas divergências. Essas questões são subjetivas, elas dependem da nossa preferência pessoal. E existem vários candidatos muito bem qualificados. Mas se perguntarmos qual presidente sancionou mais leis, qual jogador de futebol marcou mais gols, ou qual cachorro corre mais rápido, essa informação é objetiva. Portanto, precisamos diferenciar entre critérios subjetivos e critérios objetivos. Quando alguém diz que um manuscrito é melhor, é mais importante ou tem um melhor pedigree, nós precisamos saber quais foram os critérios adotados para adjetivar esses manuscritos, incluindo os pressupostos. Se você já estudou crítica textual, provavelmente você já ouviu a seguinte frase: um dos princípios da crítica textual é que os manuscritos devem ser pesados, não contados. Mas esse princípio é verdadeiro? Nós entendemos que não. Nós temos diferentes pressupostos. Mas como esse princípio se tornou popular? Além disso, esse princípio poderia ser usado para impedir que as pessoas soubessem a exata redação do texto original do Novo Testamento? Para entender o que aconteceu, precisamos saber que o princípio se baseia em dois pressupostos. O primeiro pressuposto é que a redação original foi perdida nos primeiros séculos. Esse pressuposto rejeita a possibilidade da transmissão do texto do Novo Testamento ter sido normal. Isso é, do texto dos manuscritos terem sido reconhecidos como inspirados desde o princípio e terem sido tratados como palavra de Deus. Ou seja, os escribas terem feito cópias razoavelmente honestas do material que eles tinham em mão. O outro pressuposto é o argumento da genealogia. Isso significa que toda a massa bizantina teria sido resultado de uma revisão. Na crítica textual, revisão é chamado de recensão. Isso fez com que toda a massa bizantina, que é a grande maioria dos manuscritos, fosse considerada irrelevante. A alegação é que todos esses manuscritos teriam sido reduzidos a uma única fonte, um poder impositor, uma revisão de uma autoridade eclesiástica. É provável que a popularização desse princípio de que os manuscritos devem ser pesados, não contados, se baseiem nos pressupostos subjacentes ao trabalho de Hort, já que devemos lembrar que os critérios para se pesar o manuscrito vieram de Hort e são falsos. A verdade é que o texto nunca se perdeu, não houve qualquer revisão ou recensão, nem há qualquer registro histórico de imposição de autoridade eclesiástica. É tudo especulação sem nenhuma evidência. Mas quais são as consequências desse princípio? Antes de contar ou pesar, uma analogia entra em jogo. É a analogia de um rio próximo à sua fonte. Quanto mais próxima da fonte, mais limpa seria a água do rio.
O texto do Novo Testamento seria esse rio que seguiria o seu caminho. E quanto mais antigo o manuscrito, mais próximo da fonte, logo melhor o seu texto. Assim, antes mesmo de começar a pesar, os manuscritos mais antigos são preferidos e a massa bizantina é rejeitada. Depois que quase todos os manuscritos bizantinos são tirados de questão, são descartados, passa-se para os critérios subjetivos que são usados para pesar as variantes. Então, embora as variantes bizantinas façam parte de um conjunto maior de variantes, elas têm a desvantagem anterior de serem consideradas tardias, distantes da fonte, já que os manuscritos bizantinos têm datação tardia, eles são mais recentes, ou seja, é depois que 90 a 95% dos manuscritos foram declarados irrelevantes que os críticos passam a pesar as variantes. Na prática, toda a atenção é dada aos manuscritos alexandrinos, que geralmente são os manuscritos mais antigos, já que estavam enterrados nas areias dos desertos do Egito. Eles correspondem de 1 a 2% dos manuscritos gregos conhecidos. Também devemos esclarecer que o método usado para pesar veio da escola alexandrina de crítica textual e era aplicada aos escritos clássicos de Homero, Platão, manuscritos seculares. Em outras palavras, eles trataram os manuscritos do Novo Testamento do mesmo modo que a literatura secular. Eles acharam que os escribas, que os copistas do Novo Testamento lidariam com o sagrado da mesma forma, com a mesma mentalidade que os escribas que copiaram os manuscritos de Homero. E quem estudou as evidências sabe que simplesmente contar os manuscritos não resolve o problema. Isso porque os manuscritos têm características em comum, que são as variantes que permitem agrupá-los em famílias. No entanto, se 100% dos manuscritos com a mesma leitura têm a verdade, representa a verdade, será que 99% dos manuscritos também não representaria a verdade? Também não teria a verdade? Nós entendemos que uma maioria de 90% ou mais dos manuscritos gregos também significa que a grande maioria das famílias está em acordo. Portanto, a maioria de pelo menos 90% dos manuscritos com a mesma leitura deve ser convincente. Mas como as famílias ainda não foram empiricamente definidas, quando as evidências dos manuscritos estão seriamente divididas, nenhuma variante atinge 50% dos manuscritos, devemos ter outros critérios. Observe, portanto, que a pergunta pesar ou contar sempre foi espúria, porque os métodos e os pressupostos são improcedentes. Para nós, os manuscritos devem ser contados e analisados. Para nós, pesar é um termo inadequado, já que não existe nenhuma balança, nem unidade de medida para se medir, para se aferir o peso de um texto, de uma leitura. Obrigado e até o próximo vídeo.